Boa tarde, pessoal. Vamos repensar um pouco aquilo que a gente viu na nossa disciplina de história, um pouco antes da gente sair para a quarentena. Então, como a gente estava vendo, estávamos trabalhando as mudanças que ocorreram na Europa feudal. De certo modo, aquelas inovações que ocorreram e que foram o pontapé inicial para a Europa começar a mudar de sistema econômico, a mudar de sistema social. A primeira coisa que a gente tem em mente é que, no período da Idade Média, ela seria governada somente pela ideia de religião, como aquele preconceito que a gente sempre tem quando ouve falar da Idade Média, como a Idade das Trevas, ou a idade onde as pessoas só morriam de doença, enfim. Hoje a gente sabe que muitas inovações tecnológicas, na verdade, aconteceram na Idade Média, como o desenvolvimento das universidades, a tecnologia dos óculos, tão útil para nós hoje, o desenvolvimento da vidraçaria, a mudança de costumes também na alimentação, como a utilização de talheres, que até então não existiam, dentre outras inovações. Desse modo, a gente percebe que a Idade Média vai ser um período muito longo da história, onde os seres humanos vão desenvolver várias técnicas e tecnologias que até hoje são importantes para nós. Vamos pensar então sobre algumas dessas inovações que ganham destaque e que vão mudar toda a história, não só da Europa, mas da própria humanidade. A primeira delas vai ser a expansão do cultivo, a expansão da agricultura. Obviamente, com o desenvolvimento da agricultura, as populações humanas vão poder aumentar grandemente. Mais alimento, mais pessoas podem ocupar as cidades, aumentar a população. Para que ocorra essa expansão do cultivo, ocorreu dois movimentos na Europa. Primeiro, é preciso ter terra para que haja expansão do cultivo. A maneira de se fazer isso, até hoje nós sabemos, é desmatando a vegetação nativa. Outra maneira foi drenar os solos que eram alagados, principalmente os solos pantanosos. Com a retirada do excesso de água, vários hectares de terra puderam ser utilizados para a agricultura. Algumas técnicas e tecnologias também vão ser importantes para essa expansão da agricultura. Dentre elas, a gente vai ter o arado, especialmente o arado chamado charrua, que vai ser um arado no qual se acoplava pedaços de ferro para aumentar o peso e, desse modo, poder cavar mais profundamente a terra, o que permitia melhorar a qualidade do solo. Uma outra inovação muito importante foi a técnica de rotação trienal, como está aqui na figura ao lado, onde os agricultores passaram a dividir os seus terrenos em 3 lotes, de modo a plantar 2 lotes com produtos diferentes, deixando sempre um terceiro lote em descanso para que a terra pudesse garantir uma produtividade todas as vezes. Esse sistema não só permitia aproveitar mais terra por ano, como permitia plantar tipos de alimentos que resistiam ao período do inverno ou eram melhores no período do verão. Desse modo, o ano inteiro poderia ser produzido na mesma terra, garantindo desse modo a qualidade também da terra que ficava em repouso. Outra mudança muito profunda que a gente vai ter vai ser a utilização dos cavalos, principalmente para puxar os arados e as charruas. Isso só foi possível quando foi repensada a maneira como se atrelava os cavalos. Até então, a ideia que eles tinham era de amarrar o arado no pescoço do animal. Como o animal ficava sufocado, isso não permitia que ele exercesse toda a sua força para puxar o arado. Com a nova técnica de amarrar, de selar o cavalo, amarrando mais próximo do peito, o animal pôde desenvolver toda a sua força, se demonstrando muito mais útil do que os bois, por exemplo, para puxar os arados e ajudar no preparo do solo. Outro grande desenvolvimento tecnológico foi os moinhos, que pararam de ser puxados por animais para utilizar a força da água e do vento, desse modo podendo funcionar diretamente sem a necessidade de pessoas para estarem girando lá o moinho ou com animais que também precisavam parar em determinado momento. Tudo isso, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da agricultura, vai precisar que o comércio também se expanda para poder vender aquilo que era produzido. Se vocês olharem lá no mapa, na página 69 do livro de vocês, vocês vão olhar as principais rotas comerciais que se desenvolveram nesse período. Obviamente também, para se vender os produtos, é preciso que haja as nossas queridas feiras, quase no estilo que a gente tem na feira de Pedro II hoje. A diferença é que na Idade Média, como essas feiras elas concentravam os produtores de todo o território, elas costumavam durar entre 15 a 60 dias, para comercializar tudo que eles produziam nos demais meses do ano.
Com o desenvolvimento das feiras, nós também tivemos o aumento das cidades próximo dessas feiras, justamente para poder dar vazão ao comércio. Por fim, os trabalhadores acabaram se organizando de maneira mais controlada com o desenvolvimento das cidades, formando associações profissionais, chamadas corporações, ou seja, para você exercer alguma atividade, algum trabalho que não fosse de lavoura, você precisava se filiar a essas associações e passar um tempo treinando com os mestres. E também a associação de comerciantes, que eram chamadas de ligas, que conseguiam controlar todo o comércio da região.